Às vezes, quando gostamos de algum esporte, por exemplo, queremos nos aprofundar e investir muito nesse esporte, porque para melhorar o nosso estilo de jogo, por exemplo. Como meu exemplo, eu dou que eu gostava muito de tênis de mesa antigamente e eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar na USEG, que é um clube japonês, que lá tinha vários treinos, é, iria várias ligas, campeonatos, e aí eu comecei a treinar, aprimorar meu jogo, né? Para aprimorar meu jogo e me identificar mais naquele esporte. Eu comecei a investir muito nesse esporte. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque às vezes, quando desde o começo do canal, eu comecei aqui a fazer vídeos e falar de várias coisas que eu havia conhecido sobre a palavra de Deus. E quando eu estou lendo a Bíblia, várias vezes eu reconheço os meus erros e me identifico em muitos preceitos que Deus me mostra aqui na palavra de Deus. E às vezes, quando vamos nos evoluindo, quando vamos nos santificando cada vez mais, temos esse defeito de querer que as pessoas estejam no mesmo nível que nós. Temos esse defeito, como antigamente, esse é um defeito meu. Eu reconheço que esse é um defeito meu, que às vezes quando eu iria jogar, aqui eu tenho uma mesa de tênis de mesa em casa, e quando eu ia jogar às vezes com meu irmão, aí ele, às vezes eu não gostava, eu brigava com ele, eu ficava bravo porque às vezes ele ficava zoando, ele jogava de qualquer jeito, e eu queria jogar sério ali, porque era um esporte que eu gostava, que eu tava disposto a jogar. E às vezes pela indisposição de outra pessoa a gente fica com raiva e fica querendo que as pessoas se identifiquem no mesmo nível que nós estamos nos identificando. E na palavra de Deus é a mesma coisa, que quando nos estamos santificando cada vez mais, quando estamos nos preparando cada vez mais e lendo, relendo a palavra de Deus, queremos que as pessoas estejam no nosso nível. E às vezes quando as pessoas erram em uma coisa besta, nós ficamos com raiva desse pecado, dessa perversidade. E às vezes não nos relacionamos bem com essas pessoas. O vídeo de hoje, para resumir aqui, o tema de hoje é: odiar não é intolerar. Assiste aí o vídeo de hoje. Odiar não é intolerar. Eu comecei citando aqui um exemplo que eu tinha antigamente, jogando com meu irmão tênis de mesa, e que eu não conseguia tolerar a indisposição que ele tinha de jogar comigo, porque às vezes eu queria jogar sério e ele queria apenas jogar por um prazer dele, ou então ficava zombando ali do esporte, às vezes parava no meio do jogo, queria conversar, e eu queria ali que nós tivéssemos foco para jogar sério, porque ali eu queria investir naquele esporte. E eu comparei esse exemplo com a palavra de Deus hoje, que quando estamos nos santificando, nos apegando muito a Deus, às vezes começamos a levar isso para um lado muito extremo, e começamos a ser extremistas com as pessoas. Queria começar lendo o texto que está em Mateus 7, no versículo 5, não, Mateus 5, no versículo 7, que está escrito assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, nós que estamos começando a nossa vida missionária, nós que queremos ter uma carreira missionária aqui pela frente, aqui na terra, então nós temos que ter isso como ápice, ter misericórdia com as pessoas. Odiar o pecado não é intolerar o pecado. Este é o tema de hoje. Odiar não é intolerar. E é exatamente isso. Intolerar o pecado não é a mesma coisa que odiar o pecado. Porque você pode muitas vezes tolerar o começo, que às vezes estamos no começo, estamos aprendendo cada vez mais
Só que temos que entender que isso é um processo. Isso é um processo para a santificação, que estamos nos santificando cada vez mais e conhecendo a palavra de Deus cada vez mais. Temos que começar do começo e pegar leve com as pessoas também. Por conta disso, eu já reconheço que isso é um erro meu, muitas vezes. E às vezes eu tenho que respirar e ter calma, porque é muito difícil, às vezes, quando estamos nos santificando, nos apegando muito a Deus, começamos a levar isso para um lado extremo e começamos a agir como Cristo não agiria. Porque Cristo, ele mesmo sendo Deus aqui na terra, ele agia com as pessoas com uma forma de amor. Ele questionava, ele brigava com os fariseus com amor. Ele não falava somente para mostrar que ele estava certo, mas para mostrar que ele era um Deus de amor, para mostrar que não porque nós estamos errados, que nós não podemos mais estar certos. Então por isso que ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, para que a gente não julgue mais com aparência as pessoas. Às vezes a gente olha para uma coisa, a gente já quer ficar julgando essa pessoa somente por aquela coisa, por aquele deslize que a pessoa dá. Outro texto que eu vou ler aqui é o que está em Salmo 103. Salmo 103 no versículo 10. Que é a forma que Deus age com nós, mesmo estando errados, porque frequentemente estamos caindo em pecado, só que Deus ele é misericordioso para nós. Em Romanos ainda está escrito assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, então nós pecamos. O nosso salário deveria ser a morte, mas Deus ele tem um dom. E o dom gratuito dele é nos dar a vida eterna de graça, porque somos salvos pela graça de Deus. E está escrito no Salmo 103, no versículo 10 seguinte. Um versículo muito, muito bonito e importante para o nosso primeiro estudo aqui. Salmo 103, 10. Não nos trata, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, no Salmo 103, no versículo 3, está escrito assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Ele é o único que pode perdoar. Estamos certos disso. Agora, ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Aqui como vocês viram que está escrito em Salmo 103, 10, que ele mesmo sabendo que somos pecadores, ele tolera o nosso pecado e diz: filho, você está no caminho errado. E ele entende, porque muitas vezes ele sabe que somos extremos, somos pessoas sem fé, pessoas sem ânimo, miseráveis. E às vezes ele vai com calma conosco, ele age com amor. Por isso que quando ele diz que Jó era uma pessoa íntegra e temente a Deus, que Jó não era temente a Deus e sempre andava em comunhão com Deus, se você for ler o livro de Jó, ele diz isso porque Jó, ele andava muito em comunhão com Deus. E Jó, ele sofreu tudo aquilo porque Deus conhecia a capacidade dele. Então, se talvez eu sofresse tudo aquilo que Jó sofreu, eu teria desistido de Deus. Talvez, eu não sei, porque eu nunca sofri o que Jó sofreu. Mas Jó sofreu tudo aquilo porque Deus conhecia a capacidade de Jó. E talvez também porque Jó, ele era orgulhoso. Às vezes ele sabia que Jó ele ajudava os pobres, tudo bem, só que ele levava muito para ele. Ele achava que isso era por conta dele. E Jó, ele pediu até, ele falou até para os amigos dele, que Deus me messe em balanças justas. Que Deus me ofereça, como é que ele diz? Que Deus me balance em balanças justas para ver quem é o bom. Quem é melhor, eu ou Deus? Então Jó estava se colocando como se ele fosse igual a Deus. Jó ele estava se colocando como se ele fosse igual a Deus. Ou então até, às vezes, superior à capacidade divina. E então, esse, às vezes, era o erro de Jó. O orgulho que Jó tinha, de mesmo ajudando as pessoas, Jó ele tinha esse orgulho porque
eu ajudei, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo, eu. E Jó, ele tinha esse orgulho dentro do seu coração. Então por isso que Deus, ele conseguiu retribuir Jó consoante a capacidade que Jó tinha. Então, e ele também conseguiu castigar Jó segundo a iniquidade que Jó estava apresentando também. Porque Jó, ele era capaz de sofrer todo aquele sofrimento e ainda assim servir ao Senhor, porque ele mesmo perdendo todos os filhos dele, ele disse, bendito seja o nome do Senhor, eu nasci nu vim do ventre da minha mãe e nu saí, bendito seja o nome do Senhor. E amém, que possamos ser assim. Outro versículo é o que está lá em Salmo 101, no versículo 4, que Davi diz, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Então aqui vemos que, se você for ler o Salmo 101 completo, você vê que Davi odiava o pecado. Davi odiava o pecado, mas isso não era razão dele intolerar as pessoas. Porque Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama as pessoas. Então ele conhece o nosso coração. Jesus, ele mesmo sabendo como é que era João, como é que era Tiago, que ele dá um termo para eles, que ele simboliza os filhos do trovão, que eles eram pessoas que eram muitos coléricos com as pessoas, e eles tinham muita raiva no coração deles. Só que Jesus conhecia o profundo do coração deles e ainda assim os separou para ser seus discípulos. E João, ele mudou de uma forma tão grande que ele passou a ser o discípulo do amor. Escreveu 3 cartas de amor só na Bíblia. E que por isso que Deus, ele nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele nos castiga porque ele conhece a nossa capacidade. Em Deuteronômio 5, se eu não me engano, no versículo... Não sei, eu acho que é Deuteronômio 8, no versículo 5, está escrito assim. Deus... Agora que eu esqueci o verso. Deuteronômio 8, 5. Deixa eu só recordar o verso aqui. Está escrito assim, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, Deus, ele é um pai para nós. Ele nos disciplina porque ele sabe que nos disciplinando, nós reconheceremos os nossos pecados. E por isso que, mesmo odiando o pecado, nós conseguimos tolerar as pessoas e tolerar os pecados das pessoas. E conseguir moldar o coração das pessoas, assim como Jesus agiu aqui na terra, com João, com Tiago, por exemplo. Este foi o vídeo de hoje. E espero que você tenha gostado da mensagem. Essa mensagem ficou um pouco... Eu não consegui me expressar muito bem aqui, mas espero que em outras oportunidades eu possa enviar mais mensagens sobre esse assunto. Que Deus esteja com todos. Eu quero te convidar agora a uma oração. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, peço que o Senhor nos ajude a entender a sua vontade e nos ajude a tolerar muitas vezes o pecado das pessoas quando estamos prestes a nos santificar e estamos no processo de santificação, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, te agradeço pelo pão de cada dia, Pai, que nunca nos deixou faltar. Te agradeço por tudo, Senhor, por tudo mesmo. Peço que esteja com as pessoas que estão ouvindo essas mensagens e obrigado por ter me capacitado para passar essa mensagem. E é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem também, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e curta se você gostou, para que o YouTube entenda que estão sendo lançados bons conteúdos, e compartilhe com outros canais também, para que outros possam ouvir essas mensagens. Eu estou também divulgando 2 vídeos aqui, 2 canais. O primeiro, que está no link abaixo, é o do meu tio Alberto Vieira Lima, que sempre está lançando bons conteúdos também. E o segundo link é o do Clube de Jerusalém, que está me ajudando muito nessa minha iniciativa do canal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que Deus esteja com todos nesses últimos tempos.